Fala galera, estamos aqui para mais um programa do canal Sem Pressão Futebol Clube e hoje vamos falar da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos goleada do Flamengo, tivemos vitória do Fluminense na Neoquímica Arena, tivemos empate do Botafogo com o São Paulo e tivemos o Mirassol do Nelson vencendo o Grêmio por 4-1 dentro de casa. Mas antes da gente falar sobre a rodada, iremos aqui falar do nosso patrocinador oficial que não nos larga nunca, Donas Massas, que hoje trouxe essa maravilhosa esfirra doce aqui também, ó, com Kit Kat. Trouxe esfirra de alho, trouxe esfirra de bacon com ovos, trouxe esfirra de calabresa com cheddar. Cada esfirra aqui, ó, o Nelson tá puto aqui porque a gente precisa começar a gravar pra fazer a publi e depois poder comer. Ele já fica agoniado. Eles demoram muito, eu tô louco pra comer. Pô, Nelson, tá, quanto tempo tá dando pra essa esfirra aí, tá? Foi do segundo tempo do jogo do Flamengo, já é o quê? Nada, pô, foi o segundo tempo do jogo do Fluminense. Então, tá doido, assisti o jogo do Flamengo todo olhando pra essa esfirra e não posso comer. Vamos comer, só, agora vai destruir. E é isso, galera, se você quiser encomendar as esfirras com a Donas Massas, eu vou deixar o arroba deles aí embaixo, arroba Donas Massas. Eles ficam localizados em Guadalupe, no Rio de Janeiro. E se você for fazer uma festa para criança ou até uma festa para você que seja adulto, você pode entrar em contato que eles fazem encomenda ou entrega na sua casa. Tá ok? E agora vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Agora falando da quarta rodada do Brasileirão, vamos falar do Flamengo. Que goleada do Flamengo, hein? Jogo Pedro bom, voltou, entrou com 25 do segundo tempo, se eu não me engano. Foi 10 minutos. 10 minutos? Meteu 2, já voltou já com a moral lá em cima. Eu acho que o treinador do Flamengo fez certo em tirar o Arrascaeta, tava bem no jogo. Mas assim, o jogo, pô... Já tava 4-0, se eu não me engano, 3-0. Tava 4, eu acho. 4-0. Não precisava mais. Dele, né? Aí nessa brincadeira aí é onde um jogador se machuca, é onde, às vezes numa jogada assim, despretensiosa, o jogador acaba ficando fora de uma temporada por conta de uma lesão boba. Então eu quero parabenizar o Felipe Luiz aí por ter poupado o Arrascaeta. Não sei se foi essa a tua intenção, mas se foi uma intenção de muita valia e até para dar mais rodagem para os outros jogadores que estão no banco, né? Que eles mostram, eles têm minutagem, eles mostram que eles podem mais, eles deixam os jogadores titulares incomodados, porque um jogador reserva quando entra bem incomoda um titular. O Alan entrou bem hoje. Entrou bem. Você incomoda o De La Cruz, né? Que não foi poupado. Não, aí não tem como. Aí não tem como. O Alan incomodar o De La Cruz, meu irmão, a gente tá vendo outro futebol. Não é isso, cara. Tem uma distância muito grande do Alan pro De La Cruz. Embora o De La Cruz não venha atravessando uma boa fase, tudo bem. Mas acredito que o De La Cruz é muito mais bola que o Alan. Mas o De La Cruz não tava jogando bem, cara. Ele jogou as duas últimas, ele até jogou um pouco melhor. Mas um carinha que entra joga bem, vai dar uma espetadinha nele. Jogada, De La Cruz. Mas foi o que o Vitor falou aí, essa ideia de poupar o jogador. O Wesley mesmo, se tivesse poupado, não tinha tomado aquele amarelo bobo. É um menino que merecia descansar, corre pra caramba, de explosão, chance dele se machucar bem maior do que os outros. Mas Felipe Luiz que deixa ele. E falando do Wesley, pra gente não perder o time, pra mim hoje é disparado. A dupla de laterais do Flamengo tem que ser a dupla de laterais da seleção brasileira. Porque o Wesley tá voando hoje. Se tu for vendo, qual jogador brasileiro tá jogando lateral direito, tá jogando mais que o Wesley? Naquele nível. Não tem ninguém. Atualmente nem na Europa. Não tem, não. Tô falando o jogador brasileiro. No mundo, né? No mundo. Não tem hoje um lateral direito jogando mais que o Wesley. E o Alexandro é um jogador que é experiente, tem aquela rodagem da Europa, ficou muito tempo na Juventus, jogou muitos anos, foi o titular da posição lá, e agora ele tá muito bem no Flamengo. A torcida pode não gostar, as pessoas podem ter tudo que for contra, mas me fala hoje um lateral esquerdo que tá jogando mais que o Alexandre. Não, e ele deu uma assistência pro Michel ali, que o pé do Michel fosse 2 centímetros maior, era gol, né? Não, e a gente viu aqui, né, a câmera por trás dele, ele falou, faz? Ele faz. O problema é que o pé do Michel... me abraça. O pé do Michel é do tamanho do Moto G, aí quando ele foi bater na bola... Errado, bateu de calcanhar. Coitado do Michel, mas jogou muito, tá? Michel merece a atenção da torcida do Flamengo também. Jogou ele só tem o problema na hora de chutar, mas eu acho que é porque o pé dele ali é um Moto G. É pequenininho, aí ele não tem aquele impacto na bola. Mas muito bom jogador, tá voando. Deixa eu falar uma coisa. Felipe Luiz, porra aí, me escutou, né? Foi o que eu te falei contigo na última rodada, né? Isso é verdade. Tirou o Pulgado do escanteio, mandou pra área o Cegonha. O Cegonha foi para e meteu o gol, cara. Fez o gol. Cabeça. Caramba, isso é óbvio, meu irmão. Porque ele bateu 6 escanteios contra
contra o Córdoba, cara. Pô, bateu o Arrascaeta, quem tem que bater. Todos os que tem que bater hoje. Arrascaeta, 2 gols de cabeça com as canteiras. E o nosso direct aqui, o que mais tem mensagem é falando isso. Carlão avisou. O Gato tem que parar de bater escanteio e ir pra área. Porque ele tem 1,80, 1,82 ali. 1,80 e pouco, uma cegonha daquela, mano. Pelo amor de Deus, cara. O cara não tá na área, o cara daquele. Agora, a gente também tem que parabenizar o time do Juventude, porque mesmo com o Pacá elástico, os caras não deixavam de sair com a bola, tentar, né? Pelo menos. Saiu organizadinho. Foi até por isso que o Felipe Luiz poupou. Porque se fosse um time que tivesse acusado muito ali, o Felipe Luiz ia deixar aquilo ali mesmo. Mas o Juventude não abriu mão de jogar bola, não, cara. Embora é um time limitado. O Juventude é um time limitado. Tentou jogar, porque o estilo dele, né? Sair jogando e tal. É isso aí. Só que é limitado. O Flamengo líder do campeonato, junto com o Palmeiras, né? Isso aí. É o que a gente falou desde o começo, cara. Flamengo e Palmeiras, tá vindo ali o segundo pelotão. São o Fluminense, como jogou bem hoje, a gente vai falar do Fluminense. E o terceiro, Flamengo, o Palmeiras, Inter perdeu. O Inter perdeu. E, quer dizer, tá se formando já aquele pelotãozinho, né, cara? Agora, é bom demais ver a volta do Pedro, né? Ele é diferente. Sem ritmo de jogo, sem nada, você vê que é diferente. E se eu não me engano, a narradora, eu acho, a comentarista, ela comentou sobre o percentual de gordura dele. Ele ainda tá mais forte. Ele ainda tá um pouquinho acima no percentual de gordura, mas já dá pra ver que ele tá mais forte, que ele tá... Ele tá se desenvolvendo. Muito importante o Pedro do Flamengo, cara, porque agora que o Flamengo, a gente não sabe o que aconteceu. Não só pro Flamengo, mas pra seleção brasileira. A gente não sabe o que vai acontecer com o Bruno Henrique, né? Que agora tá nesse caso. A gente vai falar de Bruno Henrique aqui. Vamos falar depois, né? Mas, cara, o Flamengo precisa de um cara na frente. Agora você vê a volta do Pedro. Ele fazendo aquele gol de cabeçada pro chão, de quem sabe. Porque qualquer outro jogador mais ou menos ali cabeceia aquela bola reta. A maldade dele de cabecear pro chão. A vontade dele também, que ele bateu o pênalti mal pra caramba. Mas acredito que ele, quando o goleiro acertou o lado, não deu tempo dele foi mais nada. Não, que lado? Ele bateu no meio? Bateu no meio. Um pouquinho por lá, pode ver. Por isso que eu acho que quando ele viu que o goleiro acertou o lado dele, ele meio que bugou, mas à vontade ele deu uma voadora na bola. Isso que eu queria alegar. O goleiro deu graças a Deus que ele não conseguiu chegar na bola. Que se ele chega na bola, o Pedro ia dar uma voadora com as 2 pernas nele. O Pedro ia tomar um gancho de 1 ano. Ia desmaiar o cara, mas graças a Deus deu tudo certo, cada um no seu tempo ali. E deixa eu falar outra coisa do Flamengo. Se o Arrascaeta de novo jogou bola. Joga muito. Não, o gol do Arrascaeta foi gol de centroavante, pô. Ele antecipou. Tirou com o pé, bateu no outro. Pô, o debochado voltando. O engraçado é que ele não faz força, né, cara? O Arrascaeta jogando bola, o time do Flamengo vira outro Nelson, futebol não é força, Nelson. Futebol é jeito, pô. Não é força porque tu nunca pegou meu chute de 120 km por hora. Fica na frente do patum. Já era, meu. Mas o Arrascaeta, agora falando sério, Carlão. É um jeito, acho que é jeito, mano. Não sei o que é. Não. Foi um tapa no canto, mas tu vê que ela sai ali certinho na medida certa, sem ser porradão. Com o pé, bateu com o outro. E rápido. O goleiro nem esperou, o goleiro viu. Ele nem correu pra comemorar, porque ele já sabia que era gol, já sabia. É muito em cima da média. O Felipe tá com ele. É isso aí. Tirando isso, foi um grande domínio do Flamengo. E pra finalizar, Flamengo, Bruno Henrique, hein? Sem necessidade o que o Bruno Henrique fez. Um jogador milionário que ganha milhões no Flamengo, ele deve ganhar na faixa de milhões ali, né? O engraçado... 1 milhão, ele deve ganhar nessa faixa. Ele ganhou 1 milhão já tem uns 6 anos. Não, sim, tô falando mensal. Ele ganhou 1,5 milhão. Aí vai se envolver com uma aposta de R$300, se eu não me engano. E assim, foi 300 porque a cada aposta não deixou pra fazer mais. Era limitado 582, se eu não me engano. A aposta, mas foi pra ganhar 10 mil, se eu não me engano. O que a gente não pode é passar pano pro Bruno Henrique, porque na entrevista ele demonstra ser um cara humilde, um cara firmeza. A gente não pode passar pano por causa disso. Agora, que irmãozinho, filha da puta, meu irmão. Cara, que maluco burro. Você é burro. Presta atenção no que eu tô te falando. Burro. Porque, caralho, quando tomar o segundo, me avisa. Filha da puta. Pô, você conversa pessoalmente, ó. Carlão, esquema. Agora, Zap, vai se fuder, pô. Até fala no Zap pra falar com o irmão, mas depois apaga essa merda, porra. Apaga, porra. Cara, aí, jogando aquela porra, desde 2 anos. Aí o Bruno Henrique... pegou agora, o celular dele tá com a porra ainda. O Bruno Henrique, que vem vivendo aí uma das melhores fases da sua carreira. Ia ser eternizar no Flamengo, tá? Não, até mais que Gabigol. Na verdade, o Bruno Henrique tá no final de carreira. Então ele tem que fazer aquele teu último contrato ali. O último contrato dele. Foi igual o Gabigol falou. O Gabigol falou que, pô, pediu desculpa pro presidente do Santos, mas era o último contrato da vida dele. Foi o contrato que o Cruzeiro ofereceu pra ele. Cara, agora é o seguinte, eu tenho essa teoria aí, que é o seguinte. O jogador de futebol,
quando faz sucesso, já alcança o auge, né? O auge que é jogar time grande, seleção. Pode ver, a maioria que origem pobre, sempre a família arrasa com o jogador. É sempre a família, cara. Pode ver. O Romário tinha um irmão que era viciado lá. O Edmundo tinha um irmão que era ladrão, assaltante. Cara, todos os jogadores, cara. Mas o quê? O Paquetá é o tio dele. Carlão, vamos dar a César que é de César. O irmão dele lá foi olho grande, foi ganhar 800 mil reais. Acredito que o Bruno Henrique deve fazer aquilo ali a cada 10 minutos. Tu pegar salário, direito de imagem. É dinheiro que ele ganhou com o título do Flamengo. Que ele ganhou a porra toda com o Flamengo. Libertadores são 2. Mas é dele, né? Copa do Brasil, esquece, que paga milhões e milhões também. Era tanto dinheiro que dividiram com os funcionários. Tudo bem, aí vem o filho. Vou ficar xingando para que é feio. Mas vem um animal do irmão dele, ganhou 800 reais de aposta, ainda falou pra uma prima, falou pra meu irmão, falou pros outros, deixou de ser esquema. Burro. É muito burro, cara. É burro, jumento. É sempre assim, cara, sempre assim. É um jumentinho. E o Bruno Henrique é um cara humilde, né? Humilde. Deve ter falado, vou já reza a lenda que ele não sabe nem escrever. Na hora de formular... Não tá. Reza a lenda. Me falaram isso, tá? Lá de dentro do Flamengo. Na hora de formular uma frase, ele não consegue. Ele não consegue juntar um sujeito com o sujeito predicado. Ele não consegue conjugar um verbo. É um cara bacana, bom jogador, humilde. Ele é a cara do proletário brasileiro. A verdade é, o cara que teve trabalho desde cedo, não tinha estudo. Aí vem um animal do irmão. Não fez base. Porra, por causa de um cartão amarelo, cara. Eu juro pra tu, se eu sou ele, tô lá em casa, de boa. Eu, minha esposa, minha filha... Todo mundo com dinheiro. O meu irmão me liga e fala comigo. Nelson, quando for tomar um segundo amarelo, me avisa. Vou te avisar pra quê? Tu vai ganhar quanto com isso? Vai ganhar quanto com isso? Eu vou ganhar R$1.000. Me dá teu pix aí, cara. Pelo amor de Deus, sai disso. Mas aí, aquele negócio, de repente ele fez isso, falou assim, de repente ele fez isso, pro irmão sair do pé dele, porque de repente o irmão tem que ficar toda semana. Pô, vou fazer, não, mas aí pra você dar a primeira vez, aí o irmão vai falar depois da outra semana. Pô, Bruno, vou apostar agora, não, vou te dar mais 1.000. Pô, mas sabe o que pegou também? Ele entrou em contato com o irmão, acho que 2 semanas depois. Depois ele ligou de volta. Né? Não, ele é tão maneirinho. Ele é tão. Pra tu ver que ele é ingênuo. Ingênuo em certa parte, né? Quando que vai ser o jogo? Ele nem sabia. Ele falou pro irmão dele: pesquisa no Google. Pesquisa no Google. Aí era dia 29, eu acho, se eu não me engano. Quando foi chegando perto do jogo, ele ligou pro irmão dele. Pô, lembra que tu falou comigo? O irmão, o quê? Que eu... Nem lembrava mais. Quer dizer, aí ele ligou, tem uma ligação. Isso são os prints da Polícia Federal. Não tô inventando. Mas o pior de tudo, cara, o Bruno Henrique apagou tudo o celular dele. Por que o irmão não apagou as conversas do burro? É burro demais, cara. Não, cara. Mas tudo bem, isso aí, ele já falando assim, quando o irmão, mas tá totalmente errado o Bruno Henrique, totalmente errado o irmão, e quem fizer isso. Não tem como passar pano, mesmo o Bruno Henrique, sendo esse cara humilde. Mas, irmão, eu sou tricolor, cara, eu não tenho o que defender. Comprovado, infelizmente, vai tomar punição. Tudo bem que no Brasil, né, cara? Sérgio Cabral tá solto, né? Pois é. Tudo, né? Tomara que aconteça. Provavelmente, mas... O Paquetá tá aí, jogando a porra toda. E foi igualzinho. O Paquetá foi pior ainda, que foi uma ilha inteira. Ali foi uma prima e um irmão, né? O Paquetá foi a ilha de Paquetá todinha. Aí já recebi um print. Aí, nego, é muito bom. O nego segue um esqueminha maneiro pra levantar a prata e sai explanando, cara. Isso é muito burro. Eu recebi um print, o nego me mandou aí. O craque o Flamengo faz em casa e apostador também. Pô, recebi esse print aí, não tá claro. Nego já sabe. Não, e eu espero que nesse elenco milionário do Flamengo seja só o Bruno Henrique. Não, mesmo. Chega, pelo amor de Deus. Pô. E é isso, galera. E agora vamos falar do Fluminense. Ganhou e convenceu. Eu acho que convenceu porque o primeiro tempo só deu o Corinthians, mas a defesa do Fluminense estava muito sólida. Eu quero parabenizar o Freitas aqui, porque igual eu falo em todos os episódios. Jogar mal vai te contigo, jogar bem. Aqui o nosso trabalho é criticar ou elogiar o jogador à rodada. Eu não quero saber do extracampo dele. Eu quero dizer se ele é um bom jogador ou um mau jogador. A gente vai acreditar do que ele jogou no jogo da rodada. Então ele, o Renê, foram 2 jogadores que a gente criticou a rodada. Se eu não me engano foi a primeira rodada ou a segunda. Jogou nada. Que a gente criticou. Parecia um aleijado. Verdade. Só que hoje, contra o Corinthians, os caras, dominaram o jogo. A zaga do Fluminense com Freitas e Ignacio deu muito certo. Muito certo. No jogo contra o Corinthians. O Renê foi muito seguro na posição e o Fluminense convenceu. Porque o Corinthians era esperado do Fluminense tomar uma pressão do Corinthians por jogar na Neoquímica Arena.
aquele gramado favorece muito o esquema de jogo deles. Tomou o primeiro tempo, mas soube segurar depois. Exatamente. Então, assim, o Corinthians, ele dominou o primeiro tempo. Era o que a gente esperava. O Fábio fez aquela defesaça. Fábio com 44 anos. Como sempre. O Fábio com 44 anos, eu repito, foi uma das melhores contratações do Fluminense nos últimos tempos. Porque todo time vencedor começa com um bom goleiro. E o Fábio tem mostrado isso. É isso aí. Aquela bola do Memphis é no gol. O Fábio que tirou. Não, e o Memphis é um dos melhores ali. Foi um chute maravilhoso e a defesa melhor ainda, né? Foi. E o Memphis, mesmo o Corinthians passando... E entra o dedo do Renato Gaúcho aí também, porque na virada de tempo, né, cara, o Fluminense voltou outro e o jogo ficou muito mais parelho. Ele tirou o Lima e botou o Nonato. Parece uma substituição só, então, mas ele acertou a marcação no meio. Vamos lá. E a saída de bola ficou melhor. Vamos lá. Era muito difícil ver o Mano Menezes... substituir. O time podia estar errando tudo, que ele só substituía lá para 15, 20 minutos. O Renato não, ele já teve o time da parada e falou assim, pô, o time tá mal nessa ocasião, a gente tá defendendo bastante, mas estamos tomando pressão e só defendendo. Daqui a pouco eles vão acabar fazendo gol. E aí o que ele fez? Ele mudou o meio campo para conseguir começar a sair. Começar a sair do sufoco. E foi o que aconteceu no time do Fluminense. O Ares é incontestável que ele joga. O Ares é regular. Todo jogo ele joga aquilo ali, cara. Não, e tu vê que as coisas vão acontecendo naturalmente. O Fluminense começou a pressão, um cruzamento da área do Cano lá, a bola sobra pro René. René foi na lateral do campo, tomou um Tadalazinho. Tomou um Tadala. Voltou turbinado. Aí, que golaço do René. Ele pode chutar mais 20 que ele não faz, mas que golaço. Parabéns pro René, que anda sendo um jogador regular, né, Vitor? O Tadala que ele tomou 1 minuto antes, fez efeito na perna direita dele, né? Ele foi ali, ele virou até destro mesmo. Mano. E ele ajeitada de corpo dele. Remedinho ele freou pra cá, freou pra lá, ajeitou a direção e ó. Ajeitou a passada. Pô, aquilo ali, pô. Poucos fazem aquilo. Não, foi muito bonito. Essa rodada foi uma rodada de gol bonito. Foi muito gol bonito. E assim, uma coisa que eu quero também frisar. Foi algo que, comentando aqui nos bastidores com o Carlão, quando eu cheguei aqui no estúdio, o Canóbio. Eu mesmo falei no último episódio que o Canóbio ele é titular no Fluminense porque ele é voluntarioso, porque ele ajuda muito o lateral a marcar. Aí o Carlão foi e me indagou de uma forma correta, eu já até mudei minha opinião. Ele falou, Vitor, beleza, o cara é atacante. Se o cara marca bem, por que o cara não tira o lateral esquerdo e bota ele de lateral esquerdo, então? A gente tem que ter um lateral pra fazer aquela posição, aí tu vai tirar um atacante de fazer essa posição pra fazer um atacante virar um lateral. Então, aí o Carlão acabou de falar isso. O atacante tem que atacar. É isso aí. Aí o Cazé na transmissão do jogo falou... O que o Cazé falou? O Cazé falou, que o Canóbio é um jogador muito útil, que recompõe bem, voluntarioso, isso aqui. Aí eu falei, tá bom, Cazé, mas ele é atacante aí. E no ataque, que ele acrescenta? Pô, nunca vi um atacante. Quando eu falo assim o nome assim, tu vai falar o nome. Cano. Aí tu fala aqui, pô, faz gol pra caramba, Cano. Keno, vibrador pra cima. Canóbio, muito voluntarioso, marca atrás, ajuda o lateral. Porra, que atacante é esse? A primeira qualidade dele é marcar. Mas num jogo grande igual esse do Corinthians, que o Fluminense vem sofrendo a pressão. Não, tudo bem, Nelson. Ele conta, não conta? De repente, se o Keno tivesse ali... Ele conta pra recompor. Legal, mas, porra, cara, presta atenção, o cara é atacante. Aí tu fala assim, o nome dele. Aí todo mundo na mesa fala assim, primeira coisa que o nego fala, tu fala do Canóbio, o que tu lembra? Pô, o cara marca pra caramba. Pô, o cara ajuda o lateral. Pô, mas lembrando, o cara é atacante. Foi o que aconteceu com o Gabriel Jesus na Copa. O camisa 9 tava jogando de volante. O camisa 9 do Brasil. A ponto dele da entrevista falar que foi o gol, não era o forte dele. Eu acho que ele gaguejou na hora e falou essa merda. Eu nunca vi o Canóbio da seleção. Não pode, cara. O Canóbio não pode. Pra mim, o Fluminense tem o Serna e tem o Keno pra jogar na frente. Não, eu acredito, foi o que eu falei do último e manter minha opinião. Canóbio titular em jogo difícil, igual esse do Corinthians, com uma pressão absurda. Aquela Neoquímica Arena é um absurdo jogar ali mesmo. Não deve ser fácil, não. Tá, cara, mas quando ele saiu, o Fluminense deslanchou. Tanto que o Fluminense segurou, o Corinthians perdeu um pouco as pernas, voltamos de igual para igual. O Renato, com o seu dedo mágico lá, fez a movimentação certa e o Fluminense voltou pro jogo. A verdade é essa. Sabe o que foi? Tá bem? Eu falei isso uns programas atrás. O Fluminense contratou muita gente não gosta. O Renato é amigão, é paizão, é aquele boleirão. Mas ele sabe, cara. Ele sabe armar um time. E pra frente, né? Sabe. Os times dele jogam pra frente. Sabe. E outra coisa, aí jogou hoje o quê? O Corinthians com o elenco, vamos supor, mais numeroso do que o Fluminense. Tem várias opções no banco, o cara tudo de fora. Todo mundo disponível. Porra, todo mundo disponível. Só que não tem técnico.
Eu falo, não tem técnico que segue o Corinthians, cara. Não. Eu acho. E o Fluminense desfalcado, né? Sem Thiago Silva, sem Ganso. Então, o Fluminense desfalcado, jogando no primeiro tempo mais retraído, mas o cara é melhor técnico. Foi lá no intervalo, fez mudança, depois tirou duas peças e botou duas. Fez diferença. É entender as peças que ele tem no tabuleiro, né, cara? E o Ramon trocou os 5 do Corinthians, bagunçou o time todo. O Corinthians ficou com um ataque e defesa só. Acabou meio campo, porque ele tirou um montão de cara, botou e fez uma salada de fruta no time do Corinthians no segundo tempo. Perdeu tudinho. Tanto que o Fluminense, depois que fez 2-0, pra ter feito o quê? Os 3. Porra, muito. Não, então, quando você começou. Quando você entrou nesse assunto, eu ia comentar sobre o Everaldo. Tem jogado bem, mas a gente também, igual eu falei, a gente tem que criticar o jogador pela partida. O Everaldo entrou muito mal. Teve um lance que ele pegou a bola, ele tomou a pior decisão que ele podia tomar na vida dele. Não, essa foi a primeira. Se ele levanta a cabeça, ele tinha, se eu não me engano, o Serna e o Ares entrando sozinho, de cara pro gol. Era só ele dar um toque de primeira, ou dominar e tocar. Ele tocou pra trás. Não, ele arrastou a bola e tocou depois. Essa foi a primeira, Essa foi a primeira. A segunda, eu acho que... Mas eu acho que essa foi pior. Foi. Porque, ele pegou uma bola, se eu não me engano, tava ele... Aí tava o Ares e o Serna. Passando de velocidade. Na esquerda, aí tinha um defensor do Corinthians, que eu não me lembro se era zagueiro ou se era volante. E tinha um outro aqui, só que tava tipo mais longe. A melhor opção era ele tocar nesses dois aqui, que ele ia se decidir, ou o Ares ou o Serna, e acredito que seria o Ares, ia pegar a bola, ia dentro do gol e ia fazer o gol. Ou se não fizesse, mas era a melhor opção que ele tinha. Ele tocou no Samuel Xavier, né? Acho que foi no Samuel Xavier que ele tocou, se eu não me engano, que tava passando sozinho na direita. Aí chegou dividindo com o zagueiro porque deu tempo de recompor. Tomou a pior decisão. E numa jogada seguinte... E a gente vê um jogo aqui, a gente gritou... A seguinte ele me tirou do sério. Que ele recebe ali o... Foi o René que passou? Passou voado aqui mesmo, passou de quinta. O cara tava com a quinta engatada, ele pegou e tocou pra trás. Ali eu e o Vitor surtamos. Então. Porque o Fluminense, no segundo tempo... dominou meio campo. Então o Corinthians ficou naquele negócio de ataque e defesa. Isso aí. Toda bola que rebatida, a segunda bola do Fluminense, era tudo de gol do Fluminense. Era tudo do Fluminense. Então eu quero parabenizar. Pra mim, os melhores do jogo hoje foi a dupla de zaga, muito sólida e muito firme. Ignácio e Freitas. E vamos parabenizar o René pela bela atuação. René, foi aí. Não, e o Thiago Santos de volante? Fazendo box-to-box aí. Entrou no final. Mas ele fez um box-to-box, coisa que eu não vi. Agora que eu aprendi, isso que é tão nojo, tá? Box-to-box, pisou na área, pisou na outra. Thiago Santos também entrou bem. Então vai pegar hit e o Renato é fã dele. Renato gosta. Renato foi bem no jogo hoje. Quando o técnico erra, a gente fala que não fala. O Renato acertou hoje. Acertou de cheio. Então, e o Botafogo, hein? Foi um jogo de gols bonitos. Muito Quando eu vi o gol do Ferreirinha, eu falei, golaço. Mas o gol do Savarino foi mais bonito. Foi mais bonito. Deixa a tua opinião aí. Qual gol você acha que foi mais bonito? O do Ferreirinha ou do Savarino? Eu, na minha humilde opinião, acho que o do Savarino foi mais bonito por ser fora da área, por ter sido de mais longe, a curva que a bola fez. Não menosprezando o gol do Ferreirinha, que foi um golaço também. Mas deixa nos teus comentários aí o que você acha ou o que você achou desses dois gols. Pra mim, foi um jogo bom, onde o São Paulo perdeu uma oportunidade absurda de ter feito 3-1, que o jogo poderia ter mudado. Pô, não pode perder um gol daquele ali não. Nem lembro quem foi que perdeu um gol. Só sei que acho que o Ferreirinha... Foi o meu que fez o gol, o André Silva. Pô, o Ferreirinha tocou uma bola pra dentro da área, assim, um cara sozinho na marca do pênalti. Furou, pô. Ali seria um 3-1 que o jogo... Não tô falando que o São Paulo iria ganhar. Mas, pô, um jogo movimentado. No primeiro tempo, 3-1 São Paulo... Mas tem que ressaltar o Botafogo, correu atrás no segundo tempo, jogou bem no segundo tempo. O Botafogo perdeu muitos gols no segundo tempo, perdeu alguns gols do Igor Jesus, né? E o Savarino jogou muito bem. Melhor em campo. O que vem jogando o Savarino, na verdade. Tá jogando muita bola o Savarino, entendeu? Eu acho que ele sente a falta da companhia no meio do campo ali. Foi o que nós falamos, da Almada. Porque o Savarino não é o jogador pra fazer... O Savarino, na verdade, é o terceiro no meio campo, né? É aquele cara que, tipo assim, é o Gerson do Flamengo. O Savarino não é meu estilo, mas é assim... Com o Almada, né? O Almada que era mais na frente. Tipo o Arrascaeta. O Almada era o Arrascaeta. Isso. Aí agora o Savarino tá tendo que fazer a do Almada. O Almada tá mais na frente. E tá indo bem, né, cara? Só que... sozinho, ele e Igor Jesus, né? Só que o Botafogo... O resto... Não, o Arthur também tá bem. O Arthur tá se esforçando, né? Fala que tá bem, é bem tentado, né? Tá evoluindo. Tá evoluindo, tá mostrando o que quer, né? O Savarino, cara,
O bom dele, que eu gosto dele, é que onde ele pegar, se abrir, ele chuta, velho. Pode ver. Fora da área, da direita, da esquerda. É um jogador que não tem medo. Pega de primeira. Ele tem coragem. É igual o Cano. Não, tu falou aí entre o gol do Savarino e o do Ferreirinha, eu prefiro o do René, cara. Do René foi um golaço. Foi. E eu sou tricolor, então eu vou no do René. Tem que botar as 3 opções. Comenta aí, René, Savarino ou Ferreirinha. Então tudo bem. Eu acho que o Savarino vai bonito. Ele puxou pra direita, pro meio. Nossa, que curva que a bola fez, né, cara? Que absurdo. Não, e agora vamos comentar também, cornetar, né? Elogiamos o Barbosa na última rodada, mas, porra, ele tava marcando o John. Ele tava marcando o John. O cara sozinho dentro da área, o que fez o gol, entrou sozinho. Deu um lagzinho mental. O cara parecia que ele tava entrando na casa dele. Na primeira bola, ele tava marcando o cara. Quando a bola sobrou pro segundo pau, ele saiu junto do goleiro, aí a bola sobrou no meio. Cadê? Sabe quando tu segura o triângulo jogando FIFA? O goleiro sai, o zagueiro burro, igualzinho. Ele foi indo. Ainda reclamou, tá? Saiu o gol e ele ficou reclamando. Cabeçudo, cara. Quem não tá bem no Botafogo é o Marlon Freitas, cara. Fala a diferença do capitão do time. Ano passado jogou pra caramba. Jogou muito. E esse ano não tá bem também. Deve estar estranhando, cara, aquele meio de campo ali. O Botafogo, cara, perdeu o Almada, tal, que a gente sabe, mas o Botafogo perdeu também de reserva, né, cara? O Eduardo não tá mais, Júnior Santos. Eu falei de Júnior Santos aqui. Aquele outro também que saiu meio campo também, tinha o Romero na reserva que tá no Inter. Quer dizer, o Botafogo, tipo, o Savarino não joga. Não tem meio campo pra jogar, cara. Rezar pro Savarino não se machucar essa temporada. Meio campo, quer dizer, o Botafogo tem que reforçar, cara. Se quiser brigar lá em cima. Se quiser ficar ali em 7º, 8º, tá bom. Vai ficar 8º. Eu acredito que o papai testou que é isso, né? O papai acho que o papai testou esse ano, só quer sobreviver. E não adianta não estar prometendo muita coisa, não. Até porque se prometer não vai cumprir. Porque o time do Botafogo hoje é limitado. Não é que ele não vai repetir mais aquele resultado que fez. Eu acredito que não dê pra ficar lá em cima, não. Vai jogar uns jogos bem, vai fazer frente com um montão de gente, porque o time já é entrosado e tal, mas não vai brigar, não. Tem muitos bons jogadores, mas... Se não vir uns 2 reforços aí... Vai chegar meio do ano ali... Outro programa, né? 2 reforços pontuais. Vai chegar meio do ano ali, vai precisar de elenco, não vai ter. Vai olhar pro banco... Mas eu acho que eles vão se reforçar pro Super Mundial. Eu acho que o Texton não vai deixar isso acontecer, não. Eu não sei se ele vai ter bala, né? Foi tanta manobra lá de fair play político pra levar a galera lá pro Lyon, né? Mesmo time. Foi tanta manobra que eu acho que vai faltar bala. Não sei. Faltar dinheiro não vai, porque aquele ali tem dinheiro. Mas aí vai faltar manobras pra ele conseguir gente, entendeu? Pelo menos qualidade. Mas pelo menos o scout aí do Botafogo, foi muito elogiado ano passado, podia fazer um trabalhinho pra trazer pelos reforços. Não pra se tirar para o cara um banco ali. Pra engordar o elenco, porque o elenco precisa de... A base do Botafogo fechou? Pô, o Botafogo nunca teve. Caralho, não sai mais ninguém daquele... Mas nunca saiu, tinha, cara. Quando eu era mais novo... O jogador mais caro do Botafogo foi o Vitinho, pô. Rapaz, quando eu era mais novo, tinha uma base ali no Campo dos Afonso. Pô, só que ali na Vila Militar. Base tinha. Saía jogador, pô. Base tinha, jogador que não Botafogo não tem estrutura de base nenhuma, não, cara. Pois é, nesse momento faz falta, porque sai um moleque bom. Se sair 2 moleque bom ali, já compõe o elenco, cara, já ajuda. O Fluminense é salvo por isso direto, pô. E parece que os grandes times não aprendem, pô. E deixa eu também falar que a gente falou mal também desde outra rodada. Igor Jesus também é um centroavante. Pô, aquele gol que ele fez ali é muito difícil. Isso é travante, cara. Ele pegou a bola, ele testou a bola pra trás, pô. Isso é a jogada que... Isso é travante, é treinado, cara. É treinamento, aquilo ali é treinamento. Não, ele é muito bom. Não foi à toa que ele foi pra seleção no passado, não. É fundamento básico. Ele não é o melhor do Brasil, mas ele tá ali entre os melhores. A verdade é que quem treina, a bola vem, tu já... Ó, entendeu? Viu? Bola vem, tu ó. Tem que saber. Não adianta ir lá e... Não vai. Não vai. Ó, tu viu o Verrete? Verrete, agora a bola vem, ó. Ele faz uma... Tipo, já viu tartaruga dando bote? Tartaruga na bote? Pô. Bota um vídeo aí pra tu ver. É rápido. É um golpe rápido na bola pra tu botar pressão e direcionamento. Tu que é centroavante. O Dadá Maravilha que falava, como é que é? Centroavante, a bola vem de lado, queixo no ombro, queixo no peito. É isso aí. Queixo no ombro pra fazer o gol do Igor Jesus. É isso aí. E quando tá de frente, queixo no peito pra... Aí esses caras, jogador profissional, acham que tá jogando futebol. Ele quer ficar de frente, pô. Não pode. Ó, você fica de frente no futebol. A bola vem no futebol, você direciona e pum. Tu só tem que devolver a bola pro outro lado. Agora, jogador profissional, Veguete, esses caras aí, aquele próprio cara do São Paulo aí, tira onda disso também, aquele Carelli. Os caras tiram onda cabeceando. Não se vê mais jogador. Os caras cabeceiam de olho fechado. Os caras não, zoião aberto, ó. Parece até que... De base, parece até que deu um... E pum! Ó, Pelé... pô.
Os caras, a bola vem, ai, fecha o olhinho. Pô, para com essa porra. Ó, cabeceio do Lebé direcionando. O Igor Jesus tirou onda. Tirou onda. Pra finalizar o jogo do Botafogo e São Paulo... Alô, craque Neto. Opa. Toma cuidado, hein? Ferreirinha tá chegando no gol. Ó, ninguém quer te ver sunguinha aí na televisão, pelo amor de Deus, cara. Tomara que o Ferreirinha pare de fazer gol, pelo amor de Deus. E não é sunga, não. É pelado. Não, é tanga. Ele falou é tanga. Ah, já tá correndo, né? Ele tá falou certo. que é uma tanga que o Léo Lobo usava no programa. Rapaz, e o Ferreirinha fazendo gol adoidado, né? O Ferreirinha tá na artilharia junto com a Rascaeta? Tá, não tá? Não, tem 3 gols. Não, ele tem 4 com esse de hoje. Não, mas um gol foi na... Ah, foi sul-americano, verdade. Mas tá ali. O Arrasca tá com 4? Então, quem tá artilharia, Arrasca, Verrete e Pedro. O Verrete faz muito milagre, né, cara? Porra, vamos falar agora do Vasco, né? Aí, porra, o Verrete é muito diferente. E olha com aquele time limitado do Vasco. Time limitado, quer dizer, chega 2, 3 bolas e guarda uma. Porra. Estatisticamente falando, é absurdo. Falou uma coisa pra você, cara. Se o Verrete joga no Flamengo, tá com 7 gols no Campeonato Tcheco. Eu concordo. Bola toda passando. Toda hora chegando, meu irmão. Bola chegando na hora, toda no alto. E ele já demonstrou que, assim, cruzou na área, o cruzamento nem precisa ser perfeitinho, não. Veio no quadrante dele ali, foi o que eu falei. Posicionamento de corpo e o movimento da cabeça. Exatamente. Aí isso é um porradão a cabeçada dele, é um cabechute. Hoje eu falo sem medo de errar. O Verrete é o melhor cabeceador do futebol brasileiro hoje. Com certeza, no futebol. O último que eu vi igual ele, sabe quem era? Louco Abreu. Era um absurdo também quando a bola vinha no alto. Peter Crouch. Isso é a história do futebol. Mas o Calé também é muito bom de cabeça, cara. O Calé. Pois é. Mas hoje... Ele tá mal na fase, mas ele... Mas o Calé, ele tá mal até pelo momento do time do São Paulo também. Tá meio... Perdeu os principais jogadores, né? Perdeu o Lucas, o Oscar... E o Vasco, cara, deu um mole ali naquele... Pô, o que o João Vitor foi fazer? Ele ainda ficou reclamando com o zagueiro ainda. Cara, pô, aquela ali é jogada infantil, irmão. Não sei o que ele quis fazer, não sei se ele achou que o... Não sei se ele achou que o atacante do Ceará não ia correr, sei lá o que ele achou. Se ele tentou dominar pra ele mesmo pra trás, ou se ele achou que ele tava mais próximo do goleiro e tentou tocar a bola de cabeça pro goleiro. Não dava pra saber o que ele fez. Mas foi um erro geral ali, o cara que veio correndo no meio também veio trotando, pô. O Pedro Raul atropelou ele. Porra, tem que vir perdendo a corrida pro Pedro Raul é fim de carreira, pô. Se botar eu e ele no 100 metros, eu corro igual a ele, pô. Pesadão, grandão. Aí agora, isso é o reclamando, tá? Cara, você tem... Zaga é o seguinte, vamos lá. Zaga é o seguinte, tu tem o teu zagueiro disputando uma bola, você é o segundo ou o terceiro zagueiro ou o volante voltando pra marcar, você tem que acreditar no erro. Porque errou, tu tá aqui. Entendeu, cara? Ali não. O zagueiro central do Vasco volta trotando, toma o gol, Pedro Raul. E reclama. E reclama. O Vasco, cara, eu tento não cornetar o Vasco porque eu gosto do Vasco. Eu simpatizo com o Vasco. Tem que fazer um trabalho no Vasco. Viu? Porra, mas ali, espiritual. Filho, tem que fazer um espiritual no Vasco. Tem que fazer um ebó. Não tem isso aí. Tem que fazer um ebó lá no Vasco. Tem que botar uma galinha. Deve ter uma canela enterrada em São Januário, um osso de canela, um fêmur. Tem alguma coisa lá. Eu não quero criticar o Vasco. Eu juro pra você. Quem me conhece sabe. Quando eu era criança, minha família, rapidinho, só um pouquinho. Minha família era toda vascaína. Minhas tias me enfiavam na van, me levavam pra ver o time do Euler, Arce, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista. Eu chegava lá, a torcida ficava gritando Juninho, Juninho, porque só de Juninho tinha uns 3. Era Paulista, Pernambucano, Carioca, porra toda. Aí ficava Juninho, Juninho, minha família vai ver isso, sabe disso. Eu achava que era eu, então eu me amarrava. Eles me botavam de Vasco, me pintavam. Então assim, eu tenho a simpatia pelo Vasco. Depois que eu comecei a entender de futebol, e nem adianta falar que é vira casaca, nada disso. Porque quando eu deixei de ser vascaíno, o Vasco tava no auge, pô. Ganhando tudo. Arce, Euler, entendeu? Galera boa. Aquele goleiro lá, Elton, que tomou aquele gol do Pescovic. Vasco tinha Arce não, cara. Tinha, pô. Qual era? Tu era vascaíno. E tu era vascaíno? Eu era vascaíno, pô. Era Arce, Euler. Não, cara, Arce era do Palmeiras, cara. Não, antes do Palmeiras jogou no Vasco, pode pesquisar aí. Era um timão, pô. O lateral, o Vasco jogava com Euler, Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Era um timão. Arce. Pô, qual é? Eu tinha a camisa do Arce. Eu tenho até hoje, se passa o futebol lá em casa. Não, Arce era o patrocínio, Arce. Ah, será que era o sabão em pó? Pra tu ver, eu era criança, então pra mim era o jogador. Pra mim fazia total sentido. Aí hoje em dia ver o Vasco nessa... Porque, Vitor... Agora falando sério, cara. Agora falando sério. Porque o cara que assiste o nosso programa, a gente tá indo pra quarta...
Qual é, mano? A gente tá indo pra quarta rodada. Sacanagem, não. E é a quarta rodada que a gente fala mal do Vasco. Mas não. Semana passada a gente falou Falamos bem. Jogou bem contra o Sport e ganhou de novo. Eu quero que o torcedor vascaíno entenda que a gente julga por rodada. E essa rodada não dá pra defender a dupla de zaga, por exemplo. É indefensável, porra. Não dá. Ó, indefensável. O Vasco tem um problema. Desde a primeira a gente fala, a zaga do Vasco é muito fraca. Muito fraca. Não tem pra jogar com o João Vitor, agora foi Lucas alguma coisa ontem. Lucas Freitas. Aí tem o Marcelo Lemos, que é o molengão. Não dá. O Vasco tem um problema. Ano passado, o que o João Vitor tá passando agora, o João Vitor errou de novo agora, era o Léo Pelé, lembra? O Léo Pelé era ano passado crucificado. O Léo Pelé foi embora. Pô, meu irmão, o Léo Pelé, que tá hoje no Vasco, tá salvação do Vasco hoje. Vamos lá. Eu quero. O Léo Pelé foi embora, ficou João Vitor. O que adiantou? Pessoal, olha só. Torcedor do Vasco, eu não quero que vocês levem pro coração. Tudo que a gente fala aqui não é pessoal contra clube, contra jogador. A gente só comenta a rodada em si. Quando o jogador vai mal, a gente critica. Pode ser o Neymar. Quando o jogador vai bem, a gente elogia. Então teve alguns torcedores do Vasco que ficou chateado com a gente por conta disso. Eu vou ler alguns comentários aqui. Vamos lá. Cadê? Impressionante como que a mídia fala do Vasco, né? Cara, se não fosse o Vasco, tava todo mundo atualizando o currículo. Eu não entendi o que ele quis dizer. Antes do Vasco, a gente falou do Flamengo, Fluminense e Botafogo, tá? Falamos os 4 antes do Vasco. Aí o outro, Ferraz. Vocês não estão preparados para ver o Vasco campeão desse brasileiro. Nem vocês, pô. Ó o outro, Edu Ponce. O Santos uma merda. O Grêmio uma merda e os caras só falam do Vasco. Mas, meu amigo, se você assistir o programa, você vai ver que a gente fala de todos os times quando tá mal. Não é só do Vasco. Só que você viu um lance do Vasco, um take, né? Um corte do Vasco, e você tá tirando essa conclusão. E outra coisa, amigão, a gente fala principalmente do futebol do Rio, né? Então, é isso aí. É a nossa prioridade, né? Mas claro que a gente engloba geral do brasileiro. E assim, aqui o nosso foco não é menosprezar ninguém, até porque, pô, quem pode nos ajudar aqui são sempre os torcedores, são sempre as pessoas que estão assistindo. E aí vem um rapaz de nome desconhecido e fala: quem são esses aí? A audiência deve ser gigante nesse programa aí. Cara, eu quero dar uma notícia pra você. Agradece ele por eu te agradeço por você ter comentado, mas assim, nem todos os programas, nem todos os canais começam grandes. Nós estamos aqui fazendo nosso programa aqui de forma descontraída, de forma engraçada. A gente não ganha nada com isso, a gente tá fazendo isso aqui porque a gente gosta de futebol, assim como você deve gostar de futebol. Só que aqui, cara, você nunca vai ver a gente menosprezando o nosso torcedor, as pessoas que estão nos acompanhando. E a minha resposta pra você foi a seguinte: pô, meu amigo, estamos começando agora comentando os jogos e reagindo aos lances da rodada. Se quiser, continue nos acompanhando e vendo que isso ali foi só uma resenha. Um abraço. Então, se você vem falar da gente, criticar a gente, cara, pode ter certeza que a gente sempre vai ser educado com vocês, porque... Pode criticar, pode criticar à vontade, isso aí não tem problema não. Faz parte. Só que, pô, não tenta levar pro pessoal, que a gente não tá falando do time em si, a gente fala da rodada. Inclusive, eu te mostrei antes de começar o jogo, todo mundo sabe que a gente não torce pro Vasco, mas eu tenho vários amigos vascaínos, recebi mensagem: Carlão, fala do João Vitor, fala da zaga do Vasco. Pois é. Carlão, critica o Carille. Não, a própria torcida do Vasco quer que a gente critique. Por quê? Porque você, meu amigo, você é vascaíno, quer continuar como tá, assim? Se você quiser, a gente fala que o Vasco tá ótimo, continua. Então, mas sabe uma coisa... A gente quer que o Vasco melhore, sabe uma coisa que temos de criticar as falhas dos caras, mano. Sabe uma coisa que eu observei? Eles acharam que a gente estava criticando o Vasco instituição. Não, o time do Vasco agora. O próprio torcedor quer que a gente critique os jogadores. Então é isso aí. Por exemplo, a gente fala aqui, desde a primeira rodada, fala mal do Carille. Por que a gente fala mal do Carille? Porque eu acho, Nelson, a gente acha que o Carille é um mau técnico. Exatamente. Então, se a gente torcer contra o Vasco, sabe o que a gente vai falar? Pô, Carille, muito bom, continua o Carille. Ele já caiu? Não. O Carille tem data marcada pra cair o Carille. Sábado que vem. E eu vou falar. Pode marcar time do Vasco. Se não achar esse osso, essa macumba que tá em São Januário, vai tomar de 5, 6 do Flamengo. Não, olha só. Aí vocês vão ter razão pra ficar em crise com a gente. A gente já fala um tempo porque eu vou falar que o Carille já era pra ter caído há muito tempo. O Carille, cara, não é técnico pro Vasco.
topou com o time de novo. O Vasco joga contra o Ceará, que convenhamos, é o campeonato do Vasco. Para ficar na frente do Ceará, para ficar lá em 19º lugar. Aí ele poupou o Coutinho contra o Ceará, que podia roubar ponto do Ceará. Pois é. Né? Joga o Coutinho ontem, de repente joga melhor o Vasco, ganha esse empate com o Ceará, ganha o Ceará. Aí vai deixar o Coutinho inteiro para jogar contra o Flamengo. Rivalidade, aquele negócio todo. Mas, cara, se não ganhar do Flamengo, não ganhar, se não pontuar contra o Flamengo, ele vai cair. É o próximo. E o Vascaíno tem que, vou falar, vai ser bom pro Vasco. Vai ser bom. Vou ler os 2 últimos comentários aqui pra gente mudar de jogo. Pedro Henrique, o Vasco pode acabar a 38ª rodada do Brasileirão campeão da Copa do Brasil e campeão da Sula, que os caras vão se recusar a aceitar que o Vasco tem um elenco bom. Meu amigo, da onde você tá tirando que o Vasco tem um elenco bom? Caralho, seja racional, não seja emocional, cara. O Vasco tem um bom goleiro, Léo Jardim. Eu sou maluco. Tem um bom centroavante, o Verratti. Tem um bom meio-campo, Coutinho. E 2 ou 3 ali que conseguem compor o elenco bem, que é o Paulo Henrique. O lateral. O Vitor Hugo. O Vitor Hugo. O lateral, pô. Entendeu? O Paulo Henrique. Então assim... O Piton joga bem às vezes. Da onde você tá tirando esse Vasco, cara? Você deve estar vendo o Vasco de 2000, não é possível. Então a gente aqui, cara, tá falando da rodada do jogo. E não do... o Vasco do Arce. E o último comentário é esse. Tanto time pior que o Vasco, mas esses filha da puta só falam mal do Vasco. Não, cara. Não, vou ler o outro aqui, ó. Coitados, não conhecem a grandeza do Vasco, não sabem o que é Vasco. Pelo contrário. Cara, a gente sabe a grandeza do Vasco, a história do Vasco, um dos maiores clubes do Brasil, uma das histórias mais lindas que tem no Brasil. Só que aqui a gente comenta o futebol do momento. E o futebol do momento do Vasco está horrível, pô. A gente só tira 2 ou 3 ali, igual eu falei do Verratti. O torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco tinha que ter essa raiva dos dirigentes, né? Do presidente. Apesar que o Pedrinho agora parece estar querendo fazer um bom trabalho. Eu não sei não, mas cara, a torcida do Vasco, ela tinha que pegar esse amor pelo Vasco e converter lá no clube. Fazer uma vaquinha, levantar aquele estádio, a redondeza e toda uma estrutura, porque a história do Vasco é linda, é bonita, mas ela tá travada já tem uns 10 anos, a verdade é essa. Nos últimos 15 anos foram o quê? 5 rebaixamentos, 4 rebaixamentos? Cara. O torcedor, a gente vai falar bem do Vasco, não vai jogar Exatamente. bem. Jogou mal, a gente fala mal. Jogou bem, semana passada, você não assistiu o programa, a gente falou bem do Vasco, pô. Eu torço muito pra falar bem do Vasco. O Coutinho jogou bem contra o Sport, o Verratti foi 2 gols. Monstro, artilheiro do campeonato é o Verratti. Artilheiro do campeonato. E acabamos de falar aqui, ó. A melhor cabeçada do futebol brasileiro. Falando. Né? Acabamos de falar, cara. Quer dizer, quando você fala bem, te fala bem. Mas o time é tão complicado que quando o Felipe Coutinho resolveu um jogo aí, eles cederam o empate aí, não foi um empate ou a virada? 3x3 na 3x3. Aí não quer criticar, pelo amor de Deus. Aí jogou bem depois na volta, e jogou bem contra o Sport. Aí agora, poupou ele, vamos ver contra o Flamengo, como é que vai ser. Nelson, agora eu vou falar do melhor jogo do dia, que é o que você mais gosta, Mirassol e Grêmio. 4x1, esquece. Mirassol, hoje em dia, seria loucura falar que o time do Mirassol é melhor que o do Vasco? Não é, pô. Os caras estão arrancando ponto de todo mundo, brigando com todo mundo, mantendo uma constância, o time arrumado. Exatamente. Não toma gol bobo, não entrega vantagem, não toma goleada. Pelo contrário, parte com uma goleada. Então, quer dizer... No Grêmio. E derrubou o técnico do Grêmio. E derrubou o técnico do Grêmio. Eu tinha falado pro Vitor, do final de semana cai dois treinadores, Carilho do Grêmio. Foi, é isso aí. Antes da gente começar a gravar... Antes de começar a gravar, já caiu o Carlão tá uma mãe de nada do caralho. E tudo que ele fala acontece. Pegar uns resultadinhos de bet com ele pra ver se vai. Caramba, alô, Bruno Henrique. Só pode jogar, velho. Pô, mas foi um golaço do Reinaldo, né? O Reinaldo, ele tem uma facilidade pra fazer jogadas de bola parada, né? Pênalti, fala que a falta que ele bateu ali foi surreal. Mas também, fala aí, o cara na barreira. É o que eu falo pra tu. Ele bateu a falta, o cara não pulou. O que pulou, errou. O outro não pulou, se tu reparar. É muito idiotice, eu não consigo entender o jogador brasileiro. Vai pra barreira pra não pular, pô. Cara, ele ficou olhando assim, ele levou a bola passar, tá? O Mirassol é uma surpresa do campeonato? Eu falei pra vocês, o Mirassol vai brigar ali, tu vai ficar em 10º, 9º, vai complicar muita gente, tá? Muita gente. Vai tirar muito ponto time grande, o Grêmio é um desses. O grande problema desse time é o seguinte, ano que vem, ou até o final do ano, não consegue segurar. Vai um jogador pra cada lado, porque tá todo mundo se destacando. Todo mundo bem ali. Até o Muralha tá agarrando, cara. Olha que doideira. Não, meu Deus do céu. O começo do campeonato tá surpreendendo. Tá surpreendendo. Vamos ver. É cedo demais pra falar. Mas desde a primeira rodada eu falei pra vocês. É um timezinho enjoado.
Igual o Juventude ano passado. O Juventude ano passado complicou muita gente grande, meu irmão. E o Palmeiras ganhou do Inter de 1-0, né? Gol do Facundo, né? Reforçozinho bom do Palmeiras, esse Facundo hoje. Veio da MLS. Da MLS, cara. O cara joga bem. MLS dos Estados Unidos? É o segundo gol dele. É mesmo? Ele veio de lá? Veio. Tá com reforços interessantes. O Vitor Roque já tá entrando em sintonia com o time. O Abel, com aquele jeito dele, já botou o Palmeiras naquela competição. Competitivo, né, pai? Pagaram o Palmeiras é difícil. As pessoas... Arranca empate, mas é difícil arrancar a derrota do Palmeiras, cara. As pessoas podem criticar, podem falar o que quiser do Abel Ferreira. Mas o cara é competitivo, o cara tem gana de vencer, irmão. Ele não deixa a peteca cair, né, Carlão? Ele tenta manter o alto nível da galera o tempo todo. E se não tiver, ele vai pro banco e ele vai testar outro no teu lugar. Ele roda o time. Exatamente, ele roda o time. Ele não deixa a temperatura cair. Porque qual é o normal, Carlão? Normal acontecer igual tá acontecendo com o Botafogo. Ganhou a porra toda, tá todo mundo feliz. É um jogador ou outro, a galera dá aquela encostada, o jogador volta até mais gordinho. No Palmeiras não tem isso, não. O cara tá cobrando alto nível, igual acredito que seja no Flamengo também. Igual o ataque do Palmeiras ali. Hoje é Estevão, Vitor Roque e o Facundo. Aí. Mas tá chegando o Paulinho já. E a gente sabe que o Paulinho tem custado hoje de ser titular. Mas com o Abel Ferreira, o jogador tem que merecer. E segundo tempo, o Abel sempre mete o Flaco Lopes, aquele grandão, e tá metendo gol no exatamente. Quer dizer, tem um elenco. Piquerez tá numa fase absurda. Piquerez muito bem. Tem elenco, o Palmeiras tá demonstrando ter elenco. Tem o Richard Rios, que é muito bom jogador. Muito bom jogador. E sempre mantendo uma base, né? O que é a base de um time hoje em dia? 5, 6 jogadores que já estão ali há um tempo. Estão sempre juntos. Quem entra, fica fácil de se adaptar. Não fica aquele troca 11 mula manca por 11 mula manca e fica aquela cabeçuzada lá, todo mundo se batendo cabeça. Entendeu? Aí eu já quase falei do Vasco de novo. Eu tento não falar. Mas o time meio perdido em campo, o Palmeiras não tem isso. O Palmeiras, o cara entra... Palmeiras equilibrado. Exatamente. Mas eu creio por causa de manter uma base muito forte, que é o Richard Rios, Piquerez, Rafael Veiga. E completando o time que no começo a gente falou que tem elenco bom, caramba, o Galo tá decepcionando, cara. Vai 2 pontos do campeonato. Se continuar... Perdeu de novo hoje pro Santos. Se não cair, vai brigar pra não cair. Porque tá abrindo mão de muito ponto, né? Pô, é muito ponto. E outra coisa, eu não queria tocar nesse assunto que é sensível pro Nelson aqui. Pô, o menino Ney, né, cara? Puta que pariu. E aí, Nelson, o menino Ney, machucou. Porra, eu converso com ele. Saiu chorando. Eu mando o WhatsApp pra ele não me ouve, pô. Direct. Se ele olhar o direct pra ele, eu mando, ele só não responde, mas tá lá. Tu é louro, né? Não é loura. Eu mando, porque, rapaz, a gente não entende o tamanho do Neymar, do talento que é o Neymar, né? O último que eu vi foi quem? Saiu chorando, né? Ronaldinho Gaúcho. Acho que foi o último que eu vi. Você também, tu tem minha idade, né? O último que a gente viu foi o Ronaldinho Gaúcho. O resto é um bando de bagre que chegou a custar de título. Rapaz, o Vinícius Júnior foi o melhor do mundo. Como é que eu vou explicar isso pro meu filho? Meu filho vai perguntar isso, foi o melhor do mundo? Sendo que tem dezenas de outros jogadores que fazem o que ele faz. Mas será que a condição dele foi no mesmo lugar da outra? Foi sério? Agora eu acredito que a mão foi na mesma coxa. E aí, o que me preocupa. Aí fica uma pergunta. Será que o Jorge Jesus estava errado quando ele não escreveu o Neymar? Porque falou que tinha condições. Aí, todo o torcedor brasileiro... Foi todo mundo contra ele. Todo mundo contra o Jorge Jesus. E agora a verdade tá vindo à tona. Eu sou muito fã do Neymar. Pô, até eles ficam zoando aqui que, eu sou Neymar Zete, mas a gente tem que falar aqui da verdade. O Neymar tem provado e mostrado que, tecnicamente, ele é indiscutível. Não tem como falar do Neymar tecnicamente. Eu acho que a pessoa que mais odeia o Neymar não consegue criticar ele tecnicamente. Não, nunca tecnicamente. Sempre é extracampo, então fisicamente. Nunca e o físico dele tá deixando... Até que extracampo ele tá sossegado. Tu viu ontem, não? Fez surpresa pra mulher, queima de fogo. Pai, esquece. Caraca. Botou Eu Te Amo grandão lá. Será que é por isso que ele tá se lesionando muito? Pode ser também, tá? Será que é saudade do que a gente não viveu? Saudade que a gente não viveu ainda? Exatamente. Agora, o Neymar, ele vem sofrendo, acredito eu, posso estar falando besteira, quem achar que eu tô falando besteira pode comentar, mas é o efeito colateral de muita porrada, irmão. O que esse cara apanhou na carreira, eu nunca vi ninguém apanhar. Ronaldinho Gaúcho não apanhou. O Fenômeno perdeu o joelho sem apanhar 50% do que o Neymar apanhava. O Adriano não apanhava o que ele apanhou. O Messi não apanha o que ele apanhou. Cristiano Ronaldo não apanha o que o Neymar apanha, cara. Eu acredito que hoje o corpo do Neymar acusa a quantidade de porrada que ele tomou a carreira toda. Eu tenho que botar uns tape pra você ver o futebol nos 70 e nos 80, então. Os caras davam de sola na coxa dos caras, no joelho. Tu viu que o cara quebrou o joelho do Zico?
Tomou nem amarelo. É mesmo? É, porra. Ah, isso eu não vi. O Pelé saiu de campo carregado com a Copa de 66. O time em Portugal deu de mão no Pelé, meu irmão. O olho roxo, nem saiu de campo, não conseguia andar. Eu acredito assim, que o Neymar, com o dinheiro que ele tem, ele tem que hoje pegar... Em dia não é assim, né? Ele tem que pegar a melhor equipe médica, não falando que a do Santos é fraca, não, longe disso. Eu nem conheço. Ele tem uma particular, pô. Ele tem, cara. Depende. Irmão, contrata outra, pega uma opinião de terceiro. Pô, a gente que é pobre aqui, leva o filho no médico. O médico fala uma coisa, tu pega a opinião de outro, pega a opinião de outro. Olha só, quando ele tava com a porra fodida, ele foi no cruzeiro dele, foi a equipe toda no cruzeiro, de médico, fisioterapia, fisiologia com ele. Eu mandei mensagem pra ele ontem, eu falei, se quiser a minha coxa, eu empresto. A minha carrega 150 quilos todo dia. Nunca arrebentou, filho. Eu te empresto, filho. Eu arranco fora aqui e te dou. Pô, o meu joelho nunca senti. E ó que eu jogo, hein? Já te falei isso. É isso aí. Mas falando de Santos, o Barreal, quem jogou o Barreal, hein? Caraca, muito bom jogador esse Barreal, cara. Pra mim foi o destaque do Santos. Me impressionou. Foi o destaque do Santos, pra mim foi o Barreal. Ele deu um lençol no... Aí ele correu e fez o gol. A gente falou do Bahia, foi o gol do... Foi. Mas também tem que ver o goleiro que fez um defesaço. Pô, Gabriel Brazão. Caraca, mano. Esse moleque só não vai pra seleção porque o tempo é curto. O goleiro é bom, tem conta dele. Deve ter uns 22, 23 anos. O moleque é muito bom, mano. O moleque parece um gato, mas o moleque é bom, o goleiro é bom. Ele tira umas bolas dentro do gol já. Tu acha que é gol, ele... Não conhecia nada, é bom. Moleque, eu já vi umas 5 defesas só esse ano. Que eu falei assim, meu Deus, que defesa que vale gol, tá, Carlão? É isso aí. E é isso aí, pessoal. O que você achou dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro? Comente aí quem você acha que vai ser o campeão, quem você acha que vai cair. Digite aí se você também está gostando do nosso canal. Deixa aí teus pontos positivos, pontos negativos. Podem comentar à vontade. Não desrespeitando a gente, vocês podem deixar a opinião de vocês. E ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, a gente está querendo bater os 1000 inscritos. Ativa o sininho, ativa o sininho. Ativa o sininho. Se inscreva em nossas redes sociais, no Instagram, @canal sem pressão, e no TikTok é o mesmo nome. Vitor, enfativa aí. A galera tá tudo no Instagram, no TikTok, esqueceu do YouTube. Exatamente. Se inscreve lá, galera. Se inscreve lá no nosso canal, nos ajude, envia para um amigo, deixe tua opinião, deixe teu comentário, e eu vou deixar hoje o Nelson dar a mensagem final para finalizar. É isso, galera. Que vocês perdoem a gente se a gente falou alguma merda, mas a gente vai criticar quando tiver que criticar, a gente vai elogiar quando tiver que elogiar. Mas com opiniões sinceras da gente mesmo, não somos nenhum profissional. Acredito que tem gente profissional aí falando um monte de merda, sendo ofensivo na televisão. Eu conheço, não vou citar nomes aqui, porque o advogado tá caro e eu tô sem. Né, Carlão? Tem um monte aí que vocês pagam pau. O cara posta o vídeo em 20 minutos e tá lá com 1 milhão de visualização, ofendendo o jogador. Nossa intenção aqui nunca foi ofender e nem desmerecer ninguém. Só profissionalmente falando. Se o cara for mal, vai ouvir. Se não for, vai ouvir. Tirando isso, nada contra, não conheço nenhum deles pessoalmente. Não sei se é gente fina, se é gente má. Igual eu falei do Bruno Henrique aí, pode ter soado ofensivo. Não conheço. O que me pareceu um cara humilde, firmeza, mas deu mole. E é isso que a gente vai fazer, né, Carlão? Deixa eu falar uma coisa. Eu não vou me desculpar porra nenhuma com ninguém, não. A minha opinião é essa mesmo. Fala mal do jogador que faz jogar mal, eu falo bem que joga bem. E que se gostar, gostou. Se não gostar... assiste e me critica lá, me xinga lá. Corta do Carlão. Galera, até o próximo. Tchau, galera. Um abraço. Tamo junto.